Salve galera, tudo bem? Você está no Caminhada Xamânica. Eu sou o Marcos Keller e aqui é aquele programa que é meio vlog, meio bate-papo, meio conversa, uma pitadinha de filosofia, algumas reflexões sobre como a gente pode viver uma vida mais consciente, mais relacionada com o meio em que a gente está presente, levando como inspiração alguns princípios que são chamados atualmente de princípios xamânicos, mas são algumas coisas que estão desde sempre presentes nas relações humanas, especialmente nas sociedades que ainda têm um contato muito firme com o planeta, com o espaço que eles estão e com as pessoas que compõem ao seu redor. E antes de começar, já é bom lembrar, vai aí embaixo, clica curtir, compartilha com algum amigo que precisa trocar essa ideia, ou que você acha que essa ideia vai ser bacana para ele, dá uma mandadinha para lá, entra no... se inscreve no canal, você sabe o que fazer, né? Por favor, vamos lá. Nesse programa, que é o primeiro dessa segunda temporada, né, desse segundo ano de programa, uma das coisas que eu quero trazer como reflexão principal é justamente sobre ciclos. Então a gente vai falar um pouquinho sobre o que é a gente ter inícios, reinícios, ter começos, novos anos, novas rotinas. Isso é um assunto muito importante pra gente tratar. Primeiro, rotina é uma palavra que a gente acha meio pesada, nós ficamos meio de saco cheio dessa palavra, né? Ninguém gosta de uma rotina, ninguém quer aquela estrutura de sempre, dá uma sensação de aprisionamento muitas vezes, não é? Porém, nós precisamos de rotina. O ser humano, hoje a gente está um pouco destacado, né, do meio ambiente que a gente está. Conversamos sobre isso nos programas anteriores. Nós estamos meio destacados do ambiente. A gente criou nossas próprias casas, nossas próprias florestas, a floresta de pedra e de aço que é as cidades, a gente tem energia elétrica, televisão, entre outras coisas em volta. Então modificou-se muito qual é a qualidade e a forma das nossas relações conosco, com os outros e com o espaço que a gente está presente. Porém, rotina sempre foi algo necessário. E tem uma reflexão importante para lembrar, que não é porque rotina é necessário que todas as rotinas são as nossas rotinas, ou são significantes pra gente. E eu já tive essa sacada, de perceber que eu não era dono do meu tempo, que eu não era dono da minha rotina, que não sou eu quem tô decidindo como que as coisas vão funcionar. Tudo bem que na sociedade que a gente vive, nem sempre você vai ter esse privilégio, essa possibilidade de decidir teus tempos, teus horários. Mas algum grau de liberdade a gente precisa. Senão a sensação que nós temos é aquela de escravidão mesmo, de que a gente não consegue lidar com o local, com o espaço, com o tempo, conosco e com os outros de uma maneira a aproveitar. Outra sacada que foi importante para mim, eu não gostava da palavra rotina, hoje eu ainda tenho uma relação dificultosa, mas eu tenho uma ligeira impressão de que o nosso corpo, enquanto maquinário vivo e desejante, o maquinário aqui na melhor termo possível, tá? Não é uma máquina fria, mas como um sistema complexo que a gente tem, que constrói e precisa ser trabalhado ao longo do tempo. Nós precisamos de uma rotina. A gente precisa ter um momento certo para dormir, para comer, para evacuar, uma quantidade certa de horas para o descanso e por aí vai. A gente precisa disso, faz parte da nossa estrutura, tem isso. E também não gostaria que a gente pensasse rotina como um rito inquebrável, sagrado, único. Não, é aquela estrutura que a gente tem, que a gente respeita na maioria do tempo, que nós gostamos dela no sentido de saber que há coisas boas que vêm como resultado dela, mas que ela não precisa ser sagrada e inquebrável, ela precisa ser só constante. E aí vem, de novo, a reflexão que bateu em mim e que eu quero puxar para vocês. Você é dono da sua rotina? Você é dono do seu tempo? Quem tem seu tempo? E quanto essas pessoas, ou esse alguém, paga para ter acesso ao seu tempo? Dito isso, vale a gente entender também o que eu quero dizer quando eu falo sobre tempo, sobre rotina, sobre inícios e reinícios. Estamos aí com um ano que se avizinha, que se começa. Tudo bem que no Brasil tem aquela tradição de que o ano só começa após carnaval, né? Mas estamos aí em 2022, estamos aí no ano do tigre, para quem segue o calendário lunar. Não me lembro qual ano no calendário judaico nós estamos, mas a gente tem um reinício. E nós gostamos de aproveitar esse momento de virada de ano para pensar, para replanejar, para entender a vida, para falar que vai emagrecer, para falar que vai ficar fitness, para falar que as coisas vão ser diferentes. Nós aproveitamos esse reinício. A gente tem aquela sensação de um recomeço e a gente fica cheio de planos, de possibilidades e logo a gente perde isso, claro. E a gente perde isso especialmente quando a gente não sente que é dono ou responsável
pelo nosso próprio tempo. É curioso falar isso porque uma habilidade que tem sido cada vez mais valorizada, inclusive cobrada por várias empresas e várias pessoas e várias dessas galeras do high stakes, mastermind da cabeça, organize tua vida e por aí vai, é a habilidade de aprender a lidar com as falhas, com os replanos, é a habilidade de replanejar, de dar um reset na nossa cabeça sempre que possível, de ter vários reinícios. Então, se hoje o dia não foi bom, eu posso dar um reinício para amanhã. Ou, se a minha manhã não for boa, eu posso dar um reinício na minha cabeça para ter uma sensação de recomeçar o dia novamente. Essa é uma habilidade que tem sido muito valorizada. Pensando aqui, faz todo sentido ser uma habilidade valorizada, porque, na verdade, antes da gente ter o calendário que nós usamos hoje, o calendário cristão gregoriano, antes da gente ter essa estrutura que a gente tem hoje, onde o capital é o que dita o início do dia, o fim do dia e essa estrutura toda, nós tínhamos uma espécie de calendário tradicional, um calendário de vivência que era muito mais ligado às estações do ano, às sazonalidades, a uma coisa física da Terra. Nós tínhamos uma espécie de calendário xamânico, e eu não gosto desse termo, mas ele vai funcionar porque a gente precisa falar aqui. Em alguns vídeos anteriores também eu falei um pouco sobre a visão cíclica do mundo, né? Que a nossa visão como ocidentais, e não somos ocidentais, nós somos latinos, mas a gente empresta muita coisa dessa cultura ocidental. E nessa cultura ocidental, muito inspirada pelo cristianismo, as coisas têm início, meio e fim. Normalmente, o início ele foi há muito tempo atrás, e ele é um início mítico, então, sei lá, Adão, Eva, Deus, 7 dias, descansa no sétimo, no sexto e por aí vai. E ela tem um meio enorme e ela vai ter um final que eu não sei quando vem, que é o Apocalipse, as revelações, 7 trombetas, 10 selos e essas questões. Isso mostra que a gente está no eterno meio quando a gente pensa dessa forma. A gente está no eterno meio, algo que não reconhece o início e algo que se prepara para um final que a gente não sabe quando vem. Nesse meio fica difícil você dar os resets. É muito comum, inclusive, você ver galeras falando sobre o grande reset da humanidade, vire preparador, vire prepper, guarde latas de sardinha de janta, porque vai ter o grande reset. É como se, enquanto sociedade, alguns de nós ansiássemos pela chance de ter recomeços e de recomeçar. E pelo calendário gregoriano, nós só temos essa desculpa para recomeçar uma vez a cada 365 dias, no ano novo. E aí vem o meu convite para todos nós, que é para a gente começar a tentar olhar para a vida com uma visão mais cíclica de mundo e de estrutura, que eu acho que é mais interessante. Pausa para mostrar o gato que tá aqui do lado, ó. Ai meu Deus, que bonitinho. Falou aí, pessoal. Pronto, obrigado. Dentro de uma cosmovisão xamânica, né, e é essa que a gente propõe reconstruir, religar ou desenvolver para nós mesmos, a vida ela é cíclica, ela tá ligada a uma proposta não de produtividade, mas uma proposta de bem viver, para usar um termo do Daniel Munduruku, inclusive, né, que é um baita filósofo, pensador do povo Munduruku. Para ele, e dentro dessa visão, viver é estar equilibrado, é buscar um equilíbrio entre mundo interno e mundo comum, consensual, comunal, externo. Então eu preciso encontrar aonde que está isso. Eu não preciso sempre agir no mundo como uma máquina no pior sentido, mas entender que eu tenho uma relação com ele e que eu não preciso necessariamente tirar o melhor dele. E é muito louco que nessa visão que ela é cíclica, por si só, ela vai ter vários momentos que a gente vai conseguir fazer esses resets naturalmente. Eu não preciso ter então essa habilidade de resetar sozinho dentro de mim. Eu posso me apoiar internamente numa cultura externa que já dá os momentos para que esses resets aconteçam. O que eu quero dizer com isso? Dentro de um calendário ou dentro de uma vivência de alguém que participe das sazonalidades do mundo, cada mudança de estação e os seus encontros, bem como outros eventos astronômicos e agrários, sempre foram encarados como nova oportunidade de renascimento. Então você tem vários anos novos dentro de um ano maior. E realmente é um reset visível, porque o mundo como você conhece, como você vê, ele vai sofrer modificações. Muda a estação, outra planta nasce, outro animal passeia, a gente sente o rio se comporta de outra maneira. Então era uma visão de que o mundo mudou. Dentro de uma cidade é mais difícil fazer isso, porque as coisas ou se mantêm sempre a mesma, ou as mudanças são tão rápidas que a gente não consegue acompanhar. Enfim,
A minha proposta para vocês esse ano é que ao longo de 2022, no ano solar, calendário gregoriano, cristão ocidental, você tente observar outras datas. Primeiro porque muitas vezes você nem se identifica como ocidental, cristão, gregoriano e usa esse calendário porque é o que todo mundo usa. Então que tal se a gente propor modificações nesse calendário, propor acordos com esse calendário para a gente ter datas e momentos de reinício, para dar o tempo da gente se conectar conosco, com os nossos e com o meio que a gente está. O que você acha da gente tomar uma autoridade e um domínio sobre o nosso tempo e criar datas em que a gente arranje desculpas e motivos para fazer aquilo que nós sempre quisemos, mas a produtividade não deixa? Basicamente, o que eu quero fazer é propor para todo mundo que está assistindo esse vídeo que você tenta seguir um calendário que esteja mais ligado, por exemplo, a como o planeta respira e se comporta. O que você acha de tentar ver as diferenças que teve na primavera, as diferenças que teve no verão? Que plantas que você percebe? Como você se sente? Qual que é a tua relação com o clima? Mais disposição? Menos disposição? No outono? No inverno? O que você acha de começar a relacionar a sua vida a esses eventos que a gente está esquecendo? Lógico que não existe regra estabelecida, tá? Você pode acrescentar suas datas, suas comidas, suas festas, você faz o que você achar melhor. Mas uma forma fácil de você ter algumas dessas referências é procurar, por exemplo, o calendário wicano. Abraço pra galera de Wicca aí. Eu sei que às vezes a gente dá um choque aí, mas tamo junto, às vezes. É usar o calendário wicano clássico, porque ele é um calendário agrário que foi modificado por pessoas que estão dentro das realidades das cidades. O Gardner, que é o pai da Wicca, né, o cara que criou essa parada, e criou é a palavra, tá? Ele montou do zero, utilizando muita coisa do Crowley, inclusive. Tem um documento que mostra o Crowley recebendo do Gardner um título altíssimo dentro da Wicca, assim, muito doido. Enfim, talvez usar o calendário wicano clássico para tentar entender. Então o que você acha de começar a comemorar solstícios, equinócios, Mabon, Samhain e esses eventos? E aproveitar o significado desses eventos para se conectar com os seus, com você e servir sempre de resets de ano novo. Então se uma coisa não deu certo, a partir dali você recomeça. Inclusive, se você olhar essas datas, todas elas é renascimento, tá? Sempre vai ser renascimento, nova proposta, mudança, porque são mini anos novos ao longo desse percurso. A minha proposta é que você tome controle do seu tempo, viva num calendário que você gosta e que você se agrada, comemore os seus eventos e arranje momentos já programados para que você se conecte com você, com os seus e com aquilo que te agrada e que é importante para você. Tome domínio do seu tempo. E claro, se você frequenta os grupos do Lupus em Fábula, os grupos que a gente participa, cola, troca uma ideia comigo, que eu fiz um calendário no Google para mim, com essas datas e com significados dessas datas ao longo do tempo. Eu acrescento coisas que eu gosto, claro, mas é uma forma também da gente ter uma outra proposta para viver esse período todo. Muito obrigado pela presença de vocês até aqui, espero que tenham gostado do nosso bate-papo. Estamos voltando agora em 2022, então até a próxima, curta, compartilha, blá 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 blá. E se você gostou desse conteúdo, considere se tornar um apoiador desse canal para garantir que aconteça mais vezes esse programa e também muitas outras coisas que nós adoraríamos fazer e estão tudo como projetos na gaveta. Então considere ir lá no catarse.me/lifrod e dá um trocadinho pra gente continuar realizando esses projetos todos, tá? Beijão, até a próxima.